não! Lembra de mim? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Gente, essa história é incrível. Pode parecer fantasia, uma história de ficção criada por uma pessoa bem criativa, mas é uma história que pode ser considerada assim real. A orca é um predador natural do enorme alce. Fica estranho pensarmos nisso, não é verdade? Um animal vive na terra, o outro animal vive no mar. Como é que é? Bem, então primeiro de tudo precisamos conhecer esses animais. Esse daqui é o alce. Gente, o alce é grande e quando fica adulto ele pode ficar enorme. O alce é da família dos cervídeos, dos cervos. E servo como a rena do Papai Noel. Ou o Sven, conhece, né? Nos cervos também tem o veado, como o Bambi. Mas o alce é o maior de todos os cervos. Uau! Gente, para vocês terem uma ideia, do chão até a cernelha, que é essa área aqui, tem mais de 2 metros. Aí tem a cabeça e mais esse chifre, que é o maior de todos, com mais de 1,5 metro. E um corpo que mais comparado assim com o tamanho de um carro. Nossa! Já viu, né? É enorme. Mas fica tranquilo, esse animal ele vive lá no frio, nessa zona que tá aqui em vermelho, lá no norte, e prefere ficar solitário, andando devagar, procurando comida para lá e para cá. Os alces são herbívoros, eles comem vegetais, as plantas, e para carregar um corpo de um animal deste tamanho precisa comer muito. Ah, um detalhe, com essas pernas longas aqui, se ele estiver em perigo, ele pode acelerar e correr muito rápido. Aí fica perigoso. Tem uma outra curiosidade. Sabe o chifre? Esse chifre enorme com esse formato todo diferente e interessante, ele é formado a partir do osso frontal daqui do crânio. E ele vai crescendo coberto por uma camada de pele chamada veludo. Aí vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar maduro. Quando fica maduro, para de circular sangue nessa camada de pele, no veludo. Aí o veludo, ele morre, ele sai. Assim, o osso fica exposto. O osso exposto começa a ressecar até uma hora que deve ficar coçando e o chifre cai. Não é interessante? Mas calma, ele começa a crescer logo depois. Os alces, eles vivem muito bem no frio. Adoram, mas eles não suportam o calor. Sabia disso? Sabe por quê? Porque os alces, eles não transpiram. Pois é, eles não têm o suor que vai fazer o controle da temperatura. Mas eles são animais que gostam da água. Aí já viu, né? Gostou da água, mergulhou. Mergulhando, eles descobriram as plantas aquáticas. Pois é, alegria geral. Um animal que encontrou comida vai ficar se alimentando. E aí, começou a mergulhar e já mergulha até 6 metros de profundidade, prendendo a respiração. E uns são tão bons que conseguem fazer o percurso atravessando ilhas lá na costa do Canadá e do Alasca. Agora, um outro animal, a orca. A orca também é gigante. Que legal! Mas, primeiro de tudo, muita gente chama a orca de baleia assassina. Conhece a orca com esse apelido, mas elas nem baleias são. As orcas, elas são espécies muito bonitas e muito inteligentes de golfinhos. Pois é, elas são a maior espécie de golfinhos com essas manchas características preta e branca que são lindas, né? E talvez por terem a capacidade de capturar presas tão grandes como as baleias, deve ter recebido esse apelido todo errado. As orcas são gigantes poderosas. Elas nadam muito rápido e elas são muito eficientes. Elas adoram viver em grupos de outros animais, outras orcas. E uma coisa, elas arrumam essas estratégias muito eficientes e cheias de habilidade para capturar as presas. E uma curiosidade, sabia que cada grupo de orca
tem a sua própria língua, essa língua com cliques e assovios diferentes. Olha só esse som, que legal! Uau! As orcas, elas nadam livremente do Ártico até a Antártida. E aí, como elas variam bastante de clima, de região, elas têm que se adaptar com a alimentação. E como elas são curiosas, elas vão testando, provando e aí vão aprendendo a alimentação que elas gostam. Como são animais enormes, também precisam comer muito. Ó, as orcas, elas estão no topo da cadeia alimentar. Elas não têm predadores, nem mesmo o grande tubarão branco. Hã? Nossa! E nessas andanças, nadando por aí, que as orcas encontraram os alces. Não é um fato comum as orcas nadando e caçando alce por aí. Mas também não é um fato impossível, ainda mais se um grande alce estiver já cansado por estar atravessando uma ilha e outra. Ainda não tem registros comprovando a predação da orca com o alce, mas eles encontraram já carcaças, restos de animais com mordidas de orcas deixadas no fundo. Bem, a orca e o alce, eles já são grandinhos. Grandinhos não, eles já são gigantes. E eles que se resolvam. Eu vou ficar aqui tranquilo, de longe, só observando, curioso, mas observando de longe. E você, já tinha ouvido falar dessa história? É legal, não é? Escreva pra mim aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!